Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um podcast dos Pensadores Orientados. Hoje estamos aqui na presença com Cristiano, André, que faltaram no último episódio, e o Igor. Hoje, infelizmente, faltante é o Gustavo. O que mais queria falar sobre fake news não apareceu hoje. Infelizmente, ele teve compromissos de trabalho. Então, hoje, como já adiantei, o episódio é sobre fake news. É isso aí, galera. Fake news, isso aí. Bom que a gente ia gravar mais um episódio hoje. Vamos guardar ele pro Gustavo, viu, Gustavo? Parasita. Próximo episódio aí pra galera. Em homenagem ao Gustavo, idealizador do tema, vamos falar sobre notícias falsas. Né, ele cismou aqui, velho. Deu um chilique que não podia chamar fake news. Por que ele fala que não pode chamar fake news? Ele falou que ia explicar no episódio e não veio. Tá vendo? A gente pode falar, então? É, porque a questão da língua brasileira. A gente tem o significado, mas a gente tende sempre a querer usar termos estrangeiros para falar em determinados assuntos. Eu até concordei com ele, mas como já é moda fake news e também trazendo de uma questão do Trump, aquilo tudo na época de 2016, aí segue a onda. Então, pegando esse gancho aí, fake news foi eleita a palavra do ano em 2017, né? Então, inclusive, ela entrou lá no dicionário Collins, né? Foi como termo do ano, foi fake news. Olha aí, que legal. Olha só. E ficou muito conhecido porque o Trump, né? Enfim, igual o Igor falou, lá na eleição de 2016, o tempo inteiro falava fake news. E então aí virou o termo do ano em 2017. Isso no Collins, dicionário em inglês. Em inglês. No Brasil já existe, será alguma tendência para poder agregar o termo no dicionário? Porque no popular já foi absorvido, né? Eu acho muito pouco provável. A gente não vai pegar, infelizmente, notícia falsa. Ninguém vai ficar... Não pega, né? Não pega. Não tem a mesma sonoridade. O negócio, assim, por mais que eu concorde que a gente fica pegando as palavras e não trazendo as palavras da nossa língua, o termo notícias falsas, ele tá ali, mas o fake news, parece que a palavra traz uma imponência, né? Por mais que notícias falsas parece mais dar um medo do que fake news dá mais imponência. Eu posso estar falando bobagem aqui, mas é a minha percepção. Certo. Concordo. A palavra em si, né, a sonoridade dela, Isso. Fake news, né, ela traz carrega uma sonoridade. Eu acho que... Tem mais um agora também, que essa é um pouquinho mais recente. Não sei se vocês chegaram a escutar, que é o wrong news. É a notícia errada. Que ela não é fake, ela só é um pouquinho distorcida e vira wrong news. Leão Lobo, né? Esses dias Essa aí também tá na moda agora, daqui a pouco pega. Esse dia a gente teve uma discussão séria no grupo sobre isso, vocês lembram? Que eu não vou citar o nome do jornal, mas ele colocou um título na matéria, aí a gente tava falando em cima, aí falando sobre a tendência do título que faz você... clickbait, né, vamos dizer assim, e ela foi e mudou o título. Aconteceu isso 2 vezes. 2 vezes, na mesma semana. Inclusive, foi uma discussão porque o Gustavo falou, mas e aí? Se você lê o título e lê o texto, você vai ver que o texto tá falando uma coisa que não é aquilo que o título deixa entender. Então tá errado. A gente ficou batendo na tecla. Exatamente. Porque a maioria das pessoas não vai ler a matéria inteira, cara. Lê o título, às vezes lê o subtítulo e para ali. Então, se você coloca um título com esse clickbait que você está falando aí agora, ali você já demonstrou, já espalhou uma notícia que não é aquilo que realmente está lá dentro da matéria. Sim. Isso não é novidade, nunca foi novidade na mídia. Não. Mas esse dia foi muito engraçado. A gente debatendo, aí a gente foi entrando na notícia de novo, já achava outro nome. Verdade. Eles mudaram o nome 2 vezes, 2 matérias. E aí tem a questão sensacionalista, que é muito utilizado, né, desse recurso. Tendencioso também, que em algumas das vezes as mídias têm os seus critérios e preferências, então... Nós chegamos a pegar a mesma matéria em 2 jornais diferentes e cada título era uma coisa completamente diferente da outra. Eu falava da mesma coisa, títulos completamente diferentes. Eu tô tentando me lembrar qual que era o assunto. O assunto era sobre aquele caso da
da modelo aqui em Belo Horizonte, que Da Ana Hickman. Ana Hickman, isso, da Ana Do Hickman cunhado, e do né? cunhado dela, exatamente. Verdade, bem lembrado. Não, mas isso é impressionante, porque a partir do momento, a maioria das pessoas que a gente comentou no último podcast que os meninos não estavam, a gente teve aquela sempre preocupação por ser uma das primeiras gerações que estavam pegando a internet em massa. Os pais sempre falavam, não acredita em tudo que tá ali, etc. Algumas pessoas pegaram a ideia de ler e entender o que estava falando. Hoje, normalmente, ainda mais em redes sociais, Facebook, Instagram, a pessoa compartilha o título, ela não compartilha a matéria. Exato. Ninguém tá entendendo, ninguém sabe o que está escrito ali embaixo. Eles compartilham o título. O título e isso já gera confusão. Isso é uma coisa que eu queria falar justamente por isso. A gente pensa assim, fake news, o termo é novo. O fenômeno é novo? Não. Nunca foi. Estado, principalmente, sempre usou, vamos dizer Estado diretamente, mas o meio político sempre usou de mudanças em notícias para, não necessariamente notícias, mas em informações para poder trazer para o Estado ou para algum grupo político. E quando eu falo grupo político, eu posso me referir a qualquer tipo de grupo, na verdade, que tenha qualquer envolvimento de poder, igreja, por exemplo, para poder inventar coisas para poder trazer. Por que agora surgiu, nos últimos anos, uma preocupação tão grande? Eu acho que é muito menos pelo fenômeno em si, de criar um fato, ou de mudar um fato ao prazer de quem está falando, mas muito mais por como que é espalhado, que é isso que você está falando agora. A disseminação da informação hoje ela é muito mais rápida do que em qualquer época. Não, eu concordo com o que você está falando aí, mas antigamente as criações elas eram muito pautadas em relação ao governo, algumas manchetes de jornal. Hoje, fake news pra tudo. Hoje tem fake news sobre alguma coisa até do BBB, vamos dizer assim, até do seu bairro. Então, a diferença que eu vejo hoje, Ricardo, é muito mais pela questão de como que é espalhado os meios. Antigamente, eram poucos veículos que existiam que tinham controle da informação, eram poucas mídias. Era um jornal, seja impresso, seja na TV, no rádio. Hoje em dia não, hoje em dia qualquer um pode criar informação, disseminar, espalhar informação. Inclusive a gente está aqui agora num podcast que a gente coloca na internet e a gente vai escutar de qualquer lugar, de qualquer canto. A gente pode criar uma notícia no WhatsApp e espalhar. Isso foi usado em campanha eleitoral no Brasil, nos Estados Unidos. Então, acho que a diferença é essa. A gente tem a diferença do meio. É muito mais fácil para qualquer um espalhar. Não fica mais restrito a algumas pessoas. Seja Estado, seja mídia, seja grupo religioso ou qualquer outro. Eu acho que faz sentido. Essa questão do alcance hoje, ele é muito maior, né? A tecnologia ela vem para criar essa rapidez, essa agilidade nas informações. Que o fake sempre existiu, isso é um fato, né? Mas só que anteriormente o processamento daquilo dali demorava algum tempo para você contrapor. Hoje a gente tem essa otimização do que, não é bem isso do que recebemos, do que está sendo falado, do que foi recebido, falas, né, que são distorcidas, aí entra um outro assunto da Deep Web que está se criando, já existente, que pega a fala da pessoa e você consegue fazer É o Deep Fake News, né? O Deep Fake News, que você consegue, pela fala da pessoa, você vai fazendo umas emendas, que aí parece que é o que a pessoa falou aquilo, mas foi extraindo falas de diferentes momentos e se criou aquela narrativa. Então isso daí é até mais preocupante ainda, porque isso já é uma realidade, só que não é todo mundo que ainda tem esse acesso, são poucos, mas que pode ser utilizado para alterar cenários em determinados momentos, seja ele eleitoral, pessoal e esse assim por negócio é diante. muito louco, cara, do Deep Fake News. É um negócio assim, parece quase ficção científica. A pessoa faz vídeo com
como se fosse o fulano que falou alguma coisa. Porque você imagina, olha só, a pessoa, você tá vendo a pessoa falando, é a voz da pessoa, mas não é a pessoa. Como você não... Eu já vi uma um loucura, deepfake cara. news desse. Inclusive, foi uma fala, né, de um ministro atual, o Sérgio Moro, mas eu tinha visto a fala dele ao vivo. E aí, numa rede social, eu vi uma outra fala. Eu falei, ué, peraí, mas ele não falou isso. Isso foi do Sérgio Moro? E aquilo dali me chamou a atenção. Eu falei, gente, que bizarro, né? Mas não foi assim aquela coisa perfeita. Dava para você perceber ali nas minúcias que teve uma edição. Não foi o que a tendência a ser a deepfake news, que isso é uma coisa mais segue a narrativa, não dá para você perceber tanto. Eu não sou especialista de vídeo nem nada, mas eu percebi que ali teve uma edição, um cortezinho e aí veio, porque pegou a fala mesmo dele daquele momento, só que em vez de seguir uma linha cronológica, uma coisa que ele falou no final, que seria uma coisa mais polêmica, colocou no início. Eu não fiquei sabendo disso aí, mas eu fiquei até curioso por uma coisa. Tem alguma coisa a ver com aquela história do Glenn Greenwald? Ou não? É outro caso, isolado? Eu vou tentar me lembrar do que era. Aí eu te confirmo, mas eu não sei se foi esse do repórter, não. Hoje, mas enquanto o Igor pensa aí, hoje essa tecnologia do deepfake news, ela ainda tá um pouco devagar. Você ainda consegue perceber em alguns aspectos que ela é forjada. Existe maneiras, etc. E hoje ainda depende muito de pegar a voz, o que o cara falou, junção de palavras. O que acontece é que eles falam que a tecnologia de algumas pessoas, alguns lugares já conseguem fazer digitando no teclado, a voz já fala automaticamente naquele tom. Só que isso ainda é muito caro, né? Então não é todo mundo tem acesso, então não está se propagando tanto. Agora daqui a pouco vamos começar. Eu até retifico, eu acredito que o dele não foi nem o deep fake news, eu acho que foi mais uma questão da edição que se pegou, porque a deep fake news é exatamente o que você está falando. Envolve a questão da inteligência artificial e aí até na movimentação da boca é trabalhado que dá a sensação de que realmente a pessoa está falando aquilo. Então é um trem de louco. O dele foi mais uma questão de edição, de mesclar, né, o vídeo numa mesma fala, de um mesmo assunto, que na verdade não foi questão dos repórteres, foi questão de presídio federal, de umas alterações que teve aí de umas MPs que foi feita, né, que teve essa alteração aí do regime dos presídios federais. Aí eu me lembrei, e aí dentro de uma entrevista coletiva toda, pegou uns assuntos e editou e aí mudou. Então, essa questão eu vejo, né? O alcance ele é muito exponencial, né? Ele gera um público que jamais a gente poderia pensar. Exatamente. E fica muito complicado quando você junta esses dois fenômenos, que é a fake news com o viral. Aí então, hoje, uma notícia falsa, uma fake news, para viralizar, hoje pouquíssimo custa, né? Então, rapidinho tá chegando em tudo quanto é lugar. Aí, WhatsApp, cara. Exato. Então, quando junta esses dois fenômenos aí, e pronto. Isso é assim, você falando isso da viralização, eu lembrei um episódio que é um episódio até triste, que gerou no óbito de uma pessoa, que foi, não sei se vocês recordam, se eu não me engano, eu acho que foi no Espírito Santo que teve uma pessoa que foi acusada de pedofilia. E aí num bairro mais humilde, chegou ali na comunidade, viralizou que essa pessoa seria a mãe da fulana. E aí fizeram o lixamento dessa pessoa em praça pública, literalmente. E aí a pessoa veio a falecer. E aí a filha viu aquilo tudo, naquele desespero, não é minha mãe, não é minha mãe, não é minha mãe. Não.
E aí depois do ocorrido foi ver que era uma outra mulher. E não era quem que tinha uma semelhança parecida com a autora dos crimes e mataram uma outra. Olha que coisa bizarra. Não, sempre você vê essa questão de bizarra, de mudança de título, aquele título que a gente estava falando anteriormente, eu achei ele aqui no WhatsApp na nossa conversa. O Igor mandou a notícia, ao 12h39, a notícia era assim: Anvisa libera registro e comercialização de maconha em farmácias no Brasil. Aí depois, a gente olhando, mais ou menos às 2h46, a notícia mudou de título. Virou: Anvisa libera registro e comercialização de remédio à base de maconha em farmácias no Brasil. Ou seja, o título estava tendencioso dizendo que a Anvisa liberou maconha no Brasil. Aí depois, mais ou menos 2 horas depois, eles corrigiram falando que liberaram remédios à base de maconha. A partir do momento que eles já lançam maconha liberada, acabou, vai viralizar a um monte e sendo que não era aquilo. E por que eles trocaram o título? E eu recebi, inclusive, vários grupos de WhatsApp essa notícia. E por que trocou o nome da matéria? Vocês lembram? Não lembram, não? Não. No mesmo dia, começou a viralizar, começou a ter muita repercussão, e é isso que a gente está falando agora, de ser uma coisa quase que instantânea. Muita gente reclamando, postando em rede social, no Facebook e tal. O jornal se sentiu pressionado. Foi lá e trocou. Sim. Os comentários foi tanto, né? Porque... E muitos fazem um comentário em cima do título. Que é onde que a gente iniciou isso tudo. Porque se você lesse a matéria, ia falar entender o que a Anvisa estava liberando. Mas a pessoa lê que dali é o primeiro impacto, e aí muita gente... E é o que a maioria faz. Mas lê o título e espalha. Mas não é o errado quem lê o título e acha isso. É porque quem escreve com o intuito de deixar isso, enfim, ambíguo pra quê? Pra atrair cliques, pra atrair gente pra ler. Pra gerar. Agora, consigo entender, não quer dizer que eu concorde, mas eu entendo o jornal que faz isso pra ganhar clique. Agora eu queria muito entender as pessoas que fazem montagens que não vai ter denominação, a pessoa fez, a pessoa não vai sair na mídia falando que ela fez isso. Vou dar um exemplo bobo que eu já vi uma parente minha fazendo. Eu não sei se vocês já viram umas postagens no Facebook, tipo assim, tá a foto de uma pessoa, aí fala assim, essa menina, ninguém fala dela, ela fez não sei quem, tal faculdade, papapá. Mia Quando Khalifa, você vê a foto, exatamente. é uma atriz pornô. Tipo assim, aquela pessoa que criou aquilo, ela não tá sendo falada, ninguém tá falando que, tipo assim, o fulano fez, você viu? Não, o pessoal tá compartilhando. A pessoa agrada só assim, que tara é essa, Alguns sabe? casos, cara, igual esse aí que você falou, a Mia Khalifa viu várias montagens com ela. Muitas vezes o cara faz pela zoeira. Nem quer espalhar uma notícia falsa. O cara pega ali num grupo de Facebook, num grupo de amigos, cria o negócio, manda aquela zoeira ali. Uma pessoa vai ali e fala, caramba, vou compartilhar. E eu falo porque eu vi isso dentro da minha família. Eu tive um primo que fez isso, cara. Exatamente. Prima, na verdade. Não sabia quem que era, viu lá no Facebook, falou, nossa, que legal. Ninguém compartilha, eu vou compartilhar. Eu vou fazer diferente. E o que era uma zoeira passou a virar uma verdade. Porque a notícia se espalha com tom de verdade. Uma mentira dita 1000 vezes. Né? Exatamente. Mas o que eu não consigo entender é isso. Porque o cara ganha, né, fazendo isso. Porque uma pessoa que faz isso sem querer, etc., eu até entendo. Mas tem pessoas que fazem isso com o intuito de viralizar. Só que aquela pessoa, ninguém vai saber quem que é ela. Qual que é a tara daquilo, ver que teve não sei quantos compartilhamentos, teve isso. Porque um jornal, ele depende do clique. Então ele faz isso para poder ganhar o clique. Ele depende daquilo. Ele depende da pessoa entrar lá, que aí é ali que ele vai ganhar dinheiro, que os patrocinadores vão ver, que ele tá ganhando referência, que tá todo mundo lendo. Agora, uma pessoa que não vai ganhar nada com isso, vai ganhar... literalmente não vai ganhar exposição, não vai ganhar fama, não vai ganhar nada. Simplesmente vai ficar dentro do quarto dela rindo que teve não sei quantos compartilhamentos, porque ninguém sabe quem foi. Não, aí envolve psicologia pesada, você conseguir entender a cabeça desses malucos.
Ou talvez, não sei, a gente não sabe de onde está partindo a fonte, né? Talvez tenha alguma coisa que ganhe aí também dentro desse mundo obscuro da internet, que às vezes a gente não tem acesso. Talvez tenha algum recurso aí que... Ou senão o cara faz porque gosta mesmo de fazer, sacanear zoar com os outros, de zoar e tudo. Não, às vezes uma noticiazinha boba, essa notícia que você falou da menina que ganhou um concurso de ciências, que seja, às vezes alguém cria ali, sei lá, hoje tem muita coisa contra o governo Bolsonaro. Corta verba para faculdade, para universidade, para ciência, parará. Vem um cara que é da oposição do Bolsonaro, muitas vezes, talvez não este caso específico na Mia Khalifa, mas já vi outros casos parecidos com esse, que o cara vai lá, cria e joga. Aí o que acontece? Quem é da oposição já está ali inflamado porque tem a questão do corte de verba da educação, não sei o que, recebe mais uma notícia. Pô, você coloca mais lenha na fogueira. Tem muita gente que quer ver lenha na fogueira. Isso no início do ano passado, né? Muito. Contingenciamento ou corte? Aí uma ala falava, tá cortando da educação e da saúde. Aí o governo falava, não, nós estamos contingenciando. Se a gente liberar até no final do ano, o recurso vai sair, mas é porque tem a questão... Aí entra também uma outra questão, né, de orçamentária, do que foi preciso. Mas isso eu lembro que teve até as paralisações na esfera da educação, porque ele estava falando que estava cortando, e aí vinha o governo falando, não, a gente está precisando contingenciar, porque não está vindo o dinheiro esperado para poder liberar esse recurso, e blá blá. E aí cada um assume a sua verdade, porque para um, se não está recebendo dinheiro naquele mês, de fato, é um corte, ele não está vendo. Mas na esfera contábil, de fato, é um outro entendimento. Não, se o recurso sair até o dia 31 de dezembro, ele foi pago. Então, ele fechou o balancete com o número esperado. Mas aí é cada um nessas questões, né? E aí eu entraria até uma questão do que a gente está falando da fake news, já citamos aí o governo Bolsonaro, o governo de oposição, etc., partidos de oposição, e aí a gente incluiu no início do ano passado, em setembro do ano passado, se criou a CPMI da fake news. O que vocês acham dessa CPMI da fake news? Que tá dando o que falar, né? E já tá no muito nosso semana polêmica. passada o bicho pegou com a questão da repórter. Exatamente, esse é o mais recente, mas se fazer uma analogia desde o início, né, a gente tem... escândalos atrás de escândalos e mentiras atrás de mentiras de acusação de ambos os lados. Não sobra um. É uma coisa bizarra, né? Da onde, né, o político em si a gente já sabe das... Agora, uma CPI da fake artimanhas. news, vocês acham que pode ser um excesso dentro de um Estado democrático de direito? Ou o Estado democrático de direito tem sim o dever, a obrigação, talvez, de tentar coibir informações ou, no caso de fake news, desinformação? Ô André, Eu acho que sim, porque vamos parar para pensar o seguinte. A gente está falando de governos, de coisas que são, vamos dizer, apaixonantes. Tem gente que é muito ligada a uma pessoa, ou seja o presidente, seja um deputado, seja um senador, seja... às vezes até em questão religiosa, que temos políticos que são da base religiosa, e aquela pessoa segue fielmente o que ele fala. Então, a partir do momento que é criada uma fake news saindo, às vezes, algumas vezes que a gente já assistiu, já viu isso, de alguma pessoa pública, incluindo políticos, ela vai disseminar muito mais rápido e vai poder criar barreiras em alguns aspectos, criar vantagens em alguns aspectos muito grande. O Cris pode falar melhor que eu, mas existem, não nesses casos, mas existem algumas falas que podem até mudar rumo de câmbio, etc., que podem sair de uma fake news. Então é perigoso, é muito perigoso. Pelo menos eu entendo que sim, eles devem intervir, seja o mínimo
para poder mostrar que, tipo assim, estamos de olho. Pense bem antes de fazer. Não acha que isso pode fazer com que a gente entre para um rumo perigoso, onde se o Estado passa a controlar informação, no caso, disseminação de desinformação, isso não dá brecha também para fazer controle de informação? Não acha que isso é um perigo grande? Sim. O que eu vejo é que, na verdade, quando você cria uma CPMI, eu não vejo a questão de ele controlar a desinformação em questão de vamos barrar tudo, tudo tem que ser passado por análise antes. Eu vejo, não, vamos pegar casos específicos, analisar e punir os responsáveis. Que a partir do momento que você pega um caso X, que foi comprovado com uma fake news, que cheirou um caso Y, pensa pelo lado que o Igor comentou sobre uma fake news aí agora de uma mulher. Imagina, ela foi assassinada por uma coisa que ela não fez por causa de disseminação de uma notícia falsa. Lógico que não foi nesse âmbito da internet, mas foi um âmbito. Então eu acho que tem que ser sim olhado, porque pode acontecer coisas drásticas dependendo da situação. É óbvio que tem esse lado do governo começar a querer controlar demais. Mas tudo na medida eu acho que é válido. Não, eu acho que a gente já avançou bastante. No que tange essa questão do controle em si, a gente já teve muito avanços. Agora, isso depende da justiça e da polícia em aplicá-las. Por exemplo, se eu não me engano, tem a lei Carolina Dickmann, que é referente a essa questão de disseminação de informação falsa, que envolve, eu acho que até nudes, coisas do tipo, da pessoa não liberar com que a imagem dela fosse usada para uma outra questão. Então, já existe leis que abrangem esse tipo de coisa. No que a gente está vendo aí por essa CPMI, que é uma questão parlamentar de política, foi criado por conta de eleição. A gente citou aqui o Trump, que foi um dos alvos. Quem ainda não viu, não sei se vocês viram o filme Brexit. Tem não. Até no Netflix. Ele ali, tudo se inicia. Foi na campanha do Brexit que veio essa questão da disseminação da fake news para você atingir um público-alvo, e o que isso faz a inversão da questão de popularidade em determinados assuntos. Então, fala inclusive da agência, que a mesma agência que trabalhou a favor do Brexit foi uma das agências que é de um multimilionário que ajudou na campanha do Trump. E aí, na nossa realidade, não com a mesma intensidade, com o mesmo aporte financeiro, com essa mesma estratégia de agências, mas hoje a gente tem essa investigação, né, na CPMI, que é onde que teve agora mais recente a questão daquele senhor com a repórter. Cambridge Analytica, não é? Que é essa aí que você falou, não é? Isso, que é a agência, Analytica, que é essa que é a Cambridge Analytica, que é a agência de fora. Então, no que tange na esfera política, o TSE já fez, já saiu uma resolução, uma normativa que é crime. Cometer a injúria de fazer uma citação falsa em período eleitoral pode-se gerar uma penalidade. Então, isso também já foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora, a gente sabe que as coisas se criam aqui no Brasil, só se não se aplica, né? Com aquela mão dura para poder fazer. Então, essa do que você está citando aí, na minha opinião, eu acho que não cabe muito ao governo entrar. Eu acho que é uma questão de cada casa legislativa, no caso do Congresso, no caso eleitoral do TSE, do que já foi feito. E porque senão a gente acaba virando uma China, né? Tem um caso aqui também, tem casos que fake news é de fato uma ameaça, né? Vamos lá. Agora o governo acabou de lançar se não me engano, um aplicativo que ele responde dúvidas sobre o coronavírus. Por quê? O Ministério da Saúde estava recebendo muita informação que era muita coisa absurda que estava circulando aí e tal, que de fato podia colocar as pessoas em risco, né? Então a desinformação estava gerando de fato um risco à saúde pública. Então o governo abriu esse canal, que é um aplicativo, enfim, que você envia essa notícia para lá e eles te respondem falando se aquilo é verdade ou não, né?
Então, dependendo da situação, sim, é muito válido. Por quê? Porque a fake news ela pode ser usada para muito mal, né? Ah, com certeza. O Igor citou aqui agora, por exemplo, falou, a gente vira uma China. Eu cheguei até a comentar no áudio, num episódio passado, sobre como que a China é um prato cheio para a gente poder fazer a análise de fake news. Governo autoritário, em geral, por deter o monopólio, ou quase monopólio da informação, tende a disseminar muita mentira, que é uma forma de se manter no poder. Todo grupo que tem muito poder tem condição de fazer isso. Eu li recentemente, pela primeira vez, eu nunca tinha lido, 1984, do George Orwell. Achei fantástico, quem não leu, indico. E uma das coisas que o George Orwell trata com maestria é justamente essa questão da fake news. Ele trata, existe dentro do... Para quem não conhece o livro, não faz ideia do que é o livro trata da história de um cara que está vivendo dentro de um governo totalmente autoritário, um governo, uma situação assim, bem distópica, bem... não chega nem aos pés de China e Alemanha nazista, não chega nem aos pés do que é esse governo. Seria uma Venezuela, talvez? Nem a Venezuela chega aos pés. E esse cara está dentro desse governo e tal, e ele trabalha para o governo, ele começa a se acordar dentro daquela realidade que ele está para pensar contra o governo, e mesmo assim ele trabalha para o governo, um órgão do governo que é o Ministério da Verdade. E o que é o Ministério da Verdade? É um órgão que faz o controle de todas as notícias do governo. Dentro da própria história, as notícias mudam de uma semana para outra o que está acontecendo hoje. Semana que vem, se não for conveniente ao governo, o governo muda para aquilo ali, apaga todo o registro que tem daquele evento e cria um novo evento como oficial, como a verdade, naquele momento, com a conveniência do governo. E isso acontece muito em governo autoritário. Isso é muito. Não, isso é... Assim, eu acho que a gente não pode retroceder nessa questão. Eu acho que tem outros caminhos para se tratar, né, da fake news. Até porque a gente costuma ter um ditado que a gente fala que a verdade tem dois lados, né? Então, você colocando na mão de uma verdade absoluta, ela nunca vai ser a verdade. Ela vai ser a verdade daquele ator, do que ele entende como ser verdade. E isso que a verdade tem dois lados é o que a gente tem vivido hoje na política brasileira de uma forma, na minha opinião, absurda. A gente tem um racha entre o que a galera chama de direita e o que a galera chama de esquerda. Porque acho que não dá nem para definir no Brasil o que é direita e o que é esquerda, na minha opinião. Na verdade, eu não diria nem dois lados, eu diria três. Três? Eu diria Qual três. seria o terceiro? O lado da esquerda, o lado da direita e o lado da verdade. Porque, tipo assim, sempre um vai exagerar para algum lado. Nunca vai ser aquilo que aconteceu. Casos, para poder justificar aqui o que eu tô falando, por exemplo, briga entre marido e mulher ou briga entre irmãos. O irmão vai ter uma posição, o outro irmão vai ter outra posição e depois tem o que realmente aconteceu. E eu acho que na verdade é justamente isso. Quando tem duas pessoas envolvidas, cada um tem a sua verdade e tem o que realmente aconteceu. Eu diria 3 verdades. Ou seja, você tem fake news... Matou a charada, excelente. Você pode criar... 3 verdades. A gente pode criar, então, a fake news por conveniência. Não é isso? Exatamente. Sim, acho que é fake news que... Acho que a gente tem que dividir 2 tipos de fake news aqui. A fake news por conveniência, que são as fake... As ideológicas, talvez? Exatamente. As fake news ideológicas, que são aquelas criadas por jornais, criadas por governos, criadas por pessoas que são ligadas a alguma coisa que tem aquela tendência para poder justificar alguma coisa. E as fake news de brincadeira, que são aquelas que são criadas, exemplo que a gente deu aqui dessas coisas no Facebook, para ser compartilhada, etc., e que a pessoa não ganha nada com aquilo. Aquilo literalmente faz só algumas pessoas passarem, não é vergonha, né? Passarem de desinformadas porque não leram. Tem um fenômeno também que eu vejo muito, assim, é muito engraçado, que é a fake news por conveniência, né? Exatamente isso. Muitas vezes para confirmar algum viés, enfim, que você pensa, você
às vezes compartilha fake news, sabe que é fake news, mas você compartilha porque ele confirma alguma coisa que você acha, confirma alguma coisa que você acredita, e a pessoa de fato não está nem aí com o compromisso com a verdade, mas só daquela informação corroborar supostamente com um ponto de vista, ela é compartilhada. Não, e eu acho que é isso que acontece em quase 100% da disseminação da fake news. É porque é muito confortável, né, a gente concordar um com o outro. A pessoa te manda uma informação que você compartilha acredita em pensamento, e aí você passa. E aí é até uma das questões que a gente estava levantando em off na nossa última gravação. Por que leva as pessoas a fazer isso? Será que a pessoa não imagina, ou talvez não tenha a curiosidade, a capacidade de fazer uma pesquisa mais aprofundada, uma questão que envolve até questão acadêmica, de fazer um estudo mais... mas não, para a pessoa é muito mais fácil, né? Tá aqui a toque de dedo, você pega, dá um encaminhar, morreu. Para que ela vai procurar uma fonte, vai procurar um noticiário? Porque ainda o noticiário tradicional ele tende a trazer uma certa credibilidade para as informações. É isso que a gente ainda acredita. Então é uma fonte a se recorrer. E hoje a gente recebe inúmeras montagens, inúmeras informações de diversos locais. E para onde que você vai recorrer e vai ver se aquilo dali faz um sentido ou não? Mas muitas vezes, rapidinho, cara, muitas vezes o que você está falando é até pelo seguinte: você fala que a gente recorre ao jornal porque tem a confiança. Mas o que acontece muitas vezes? Eu pego uma notícia e repasso no grupo da minha família. Não que a minha família vai confiar totalmente em mim, mas vai ter gente que vai. Então, o André foi lá e postou alguma coisa. 3, 4 pessoas ali têm confiança em mim. Se o André mandou, eu vou acreditar. Algumas pessoas vão desconfiar de mim, seja por uma diferença de posicionamento político, né? Vamos colocar que seja uma notícia política, ou vai ter gente que não vai confiar em mim porque não confia mesmo, seja na minha pessoa. Agora, vai ter gente que vai, fulano jogo aqui no WhatsApp, ele não ia mentir para mim. Então, por mais que algumas pessoas procurem o jornal como fonte de confiança, às vezes quem está ali mandando no WhatsApp é uma fonte de confiança para uma pessoa ou outra. E isso entra no que eu queria comentar, que eu estava lendo hoje. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje sobre questão de podcasts. Hoje, tudo que as pessoas querem é uma coisa mais rápida. Porque, para pensar hoje, no seu tempo. Hoje, um dia tem 24 horas. Normalmente, você trabalha 8 horas. Nem tem gente que trabalha mais, tem gente que trabalha menos, mas vão colocar uma média de 8 horas. Hoje, a maioria das pessoas estão em várias redes sociais diferentes. Hoje, por exemplo, hoje eu estou no WhatsApp, pode ser feito uma rede social. Sim, da mais perigosa. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e TikTok. Então, tipo assim, você quer a coisa mais rápida. Então, às vezes, um microtexto, que é o que a gente falou do título e do subtítulo, para você aquilo já basta. Você não tem tempo de se aprofundar, porque você tem várias outras coisas para olhar. Então, além da credibilidade, por exemplo, igual o André falou, de mandar no grupo da família dele, a credibilidade que ele tem, de ser uma pessoa formada, uma pessoa instruída, uma pessoa que tem um certo viés, que as pessoas acreditam, ele já traz essa credibilidade. Então, a partir do momento que ele faz aquilo, e a pessoa não tem esse tempo de ficar pesquisando outras fontes, olhando, ela vai passar para frente. Ela vai passar daquele jeito. Então, se ele estiver disseminando uma fake news, vai sair. A minha preocupação é cada um, a gente sabe do dia a dia de cada um tem a sua demanda. Em determinado assunto você vai e acaba passando. Mas eu acho que tem momentos da vida que requer um certo cuidado, né? Da gente procurar não simplesmente receber o que é mais fácil e absorver aquilo. Isso aí pelo menos é uma opinião minha. E aí isso envolve, né, momentos decisivos que, né, questão eleitoral,
por momentos que vai influenciar a vida da gente. Porque Sim. todo dia você está recebendo alguma coisa. O que eu vejo da grande massa que leva o estágio que a gente está hoje, é isso, é essa falta de cuidado, das pessoas não se interessar e simplesmente recebeu, acreditou, encaminhou. Porque o que eu disse, eles têm muita coisa pra fazer, o cara quer olhar, quer ver essa notícia, quer olhar um pouco do Instagram, quer olhar um pouco do Facebook, quer ver um vídeo no YouTube. Então, por que eu tava lendo isso sobre o podcast? Por que muita gente está preferindo escutar notícias pelo podcast? Porque o podcast você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue escutar um podcast, prestar atenção e, por exemplo, fazer alguma coisa em casa, jogar um jogo, fazer alguma coisa. Sendo que você, quando você está lendo, você só consegue fazer aquilo. Mas eu acho que quando você não questiona, você não aguça o seu senso crítico. Você vai virar mais um no meio. Eu, pelo menos, costumo sempre procurar, independente, pode ser da fonte que eu mais acredito. Eu sempre tento tirar ali na entrelinhas alguma coisa que eu vou procurar discordar para ver. Porque cada um tem a sua posição, tem o seu viés. Então, eu acho que para combater a fake news, cabe cada um de nós se esforçar mais a tentar sair dessa zona de conforto. Não que eu acho que a gente tem que fazer isso diariamente, porque seria muito maçante. Mas talvez naqueles momentos... Eu acho que a maior lição que a gente tira desse podcast é isso que você falou. É exatamente isso. A maior lição é essa. Recebeu alguma coisa, viu alguma coisa, tenta se inteirar sobre o assunto, tenta correr atrás, pesquisa outras fontes, tenta tirar aquilo que quer dizer, não só pegar o título igual a gente viu, a gente mostrou um título que a gente viu, que a gente debateu, que seria sobre a Anvisa libera maconha em farmácia. Não, a Anvisa libera medicamentos à base de maconha em farmácia. Então você saber ler e ter que ler todo o texto para poder entender o título. Mas eu acho que é a nossa maior lição hoje aqui nesse podcast. Eu acho que uma fonte também muito confiável é o podcast dos Pensadores Desorientados. Eu também acho. Aos nossos queridos amigos aí que têm paciência de nos escutar, pode continuar que aqui a gente trata não tem da fake verdade. news. Então é isso aí. Então vamos encerrar por hoje, gente. Muito bom, galera. Valeu, obrigado aí por escutar esse bando de doido aí. Obrigado, abraço. Abraço mais uma vez, obrigado. Valeu, galera. E lembre-se, sempre que receber uma notícia, verifica antes de passar para frente. Mesmo se for dos pensadores. Exatamente. Vamos tentar cortar o mal pela raiz, cada um começando um pouquinho, vai para frente. Valeu, galera. Um abraço.